Se eu tenho convivências externas, é bom para socialização. O ruim é quando a única forma de socialização que eu tenho é o jogo, a falta total, e eu vou me isolando. Às vezes eu comento com os pacientes, eu falo, olha, vou te fazer um exemplo, vou tentar te explicar o que está acontecendo contigo. Eu quero que você imagine um elefante roxo de bolinhas amarelas. Perdão, eu digo pra eles, eu quero que você não imagine um elefante roxo de bolinhas amarelas. Já vi o elefante aqui roxo de bolinha amarela, já tá na minha cabeça, bem bonitinho. 99% da população vai imaginar, vai desenhar, e quanto mais ela tenta não imaginar, mais ela imagina. O cérebro ele tem dificuldade de reconhecer esse não. Por quê? Porque a ansiedade, a tristeza são emoções que são importantes para a nossa existência. A gente tem ansiedade porque a gente precisa se defender. Né? Precisa pensar em potenciais riscos. Exatamente. A gente tem tristeza para corrigir coisas que não estão muito boas na nossa vida. Mas se a gente não sabe fazer essa leitura, que é a leitura da nossa espécie, como funciona o nosso cérebro, certamente pessoas e instituições e corporações vão utilizar isso para transformar isso em dinheiro. Exato. É o mundo que a gente vive, não vai mudar. Exatamente. Até o nosso fim, pelo menos a nossa existência. O que vai mudar é a gente. Como a gente lê. Como a gente vai ver isso. Né? Por exemplo, uma das coisas que mais vende é medo. Sim. Bota medo. E se isso acontece, e se aquilo for acontecer, você tem uma indústria de possibilidades do medo. E que explora isso massivamente, né? Claro. É claro que a gente tem que ser prevenido, ter precauções, mas a gente não pode viver em desespero, porque senão a gente não vive, né? Exato, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta. Deixa de viver, né? Literalmente. Hoje, Vinícius, quais são, dentro do teu trabalho, da tua vivência nos ambulatórios, no consultório, quais são as estatísticas maiores das dependências comportamentais? Tá. As dependências comportamentais, os transtornos de impulso, a gente já falou que é um sintoma que passa por vários diagnósticos, né? O que a gente acaba vendo muito, desde a infância para a vida adulta, vai variando, porque na infância, por exemplo, é muito comum transtorno de déficit de atenção com um perfil impulsivo. Uhum. É uma impulsividade mais cognitiva. Aquele indivíduo ele tem mais dificuldade de controlar essa parte cognitiva dele. Ou transtorno opositor desafiador. Uhum. É aquela criança que é mais impulsiva, ela é mais agressiva. Mais no agir, né? No agir. Uhum. E transtorno de conduta, né? É aquele indivíduo que tem mais distúrbio de comportamento. Uhum. Ele tem uma dificuldade de ter mais empatia. Na vida adulta e pegando na infância, a gente está tendo muito popularizada a questão dos jogos. É uma coisa que a gente já estuda há muitos anos, mas com a própria evolução da tecnologia, do mecanismo de apostas também, a gente está vendo que isso está aumentando muito a prevalência. Por que eu falo que aumenta a prevalência da parte de jogos? Porque aumenta a exposição. A esse sistema de recompensa imediata. Claro. Você começa... Porque durante muito tempo teve, porque jogos não... até melhora a cognição das crianças. E sempre houve esse debate. Quem era a favor dos jogos e quem era contra os jogos. Né? Mas se você for pensar... Cuidado que esse chá é muito quente, tá? Muito cheiroso também. É cheirosíssimo. É da casa. É feito aqui. Se você for pensar... Você mexe precocemente num sistema muito delicado. E imaturo. Exatamente. E antigamente tinha uma série de restrições para você ter acesso a isso. Quando a gente fala em jogos eletrônicos, a gente tem que pensar... eu sou da geração que jogava Super Nintendo. Uhum. Era 2D, de 2 dimensões. Era diferente, eu não tinha muito acesso, eu jogava, eu não tinha acesso à internet, eu ficava ali passando aquelas fases, comentava com meus amigos que talvez tinham o mesmo jogo. Mas convivia, pelo menos, né? Todo mundo ia pra sala do outro, exatamente. A gente sabe, por exemplo, que jogo, se eu tenho convivências externas, é bom pra socialização. O ruim é quando a única forma de socialização que eu tenho é o jogo, a falta total, e eu vou me isolando.
Hoje, o jogo ele foi evoluindo o gráfico, design, cada vez feito, da mesma forma que outros mecanismos de compras, de internet, feito para você ficar mais seduzido e mais tempo ali. Porque quanto mais tempo, mais dinheiro, mais venda. É o mundo que a gente vive. Sim, né? O capitalismo. Você tem que mudar de fase, você vai ter que comprar fases superiores e assim vai. Isso de fase que você falou é fantástico. Porque como funciona o ser humano? Não é só ter fases. Se eu tô um jogo tem 100 níveis. Se eu colocar no nível 100 você direto, você vai achar tedioso. Você não tem habilidade ainda para chegar no nível 100. Mas se eu começo no nível 1 e gradualmente eu vou subindo de nível até chegar no nível 100, o teu nível de excitação, de prazer no nível 100 vai ser gigante. Você não leva no tédio. Então isso é controlado e desenhado para que mantenha esse nível pequenas doses, né? de dopamina, de liberação de prazer mesmo, né? De endorfina, para aquele indivíduo ele ficar cada vez mais tempo. Isso é estudado, desenhado para cada vez ter mais estímulos. Jogos de primeira pessoa, cada vez quando eu começo a ficar mais atento, eu tenho estímulos externos. Visuais, sonoros. Quando a gente não fala de jogos online, que eles têm um sistema que é infinito. Quanto mais tempo eu fico, mais eu sou beneficiado. Mais tempo eu tenho jogando, mais dinheiro eu coloco naquele jogo, mais tempo, mais benefícios e recompensas eu tenho. E é infinito. Não tem um fim. Não tem um nível 100. E isso é uma coisa, por exemplo, os pais hoje, e por ser online, eu já, na época que estava atendendo, eu peguei pacientes que jogavam com meninos da Coreia. Exato. Então era de madrugada. O pai e mãe não via nada. Aí falava assim, esse garoto tá dormindo na escola. Mas como dormir na escola? Todo mundo lá em casa deita 22h30. Como que não sei o quê? E aí eu falei, dá uma olhada na conta, né, de consumo da internet. Menina, era a madrugada inteira. E a história clássica de adoecimento mental. O que às vezes a gente percebe primeiro é o que faz barulho. Aquele indivíduo que está adoecendo, mas ele está isolado, ele não dá trabalho, ele não incomoda. E pensando que cada um vive na vida corrida hoje em dia, né? Cada vez a gente tem mais exigências, mais coisas. Menos tempo. Demora muito para a gente perceber que aquele indivíduo às vezes está num episódio de depressão, um quadro de ansiedade, ou até desenvolvendo um problema com o jogo. Às vezes a escola vai relatar, mas às vezes eu não dou tanta consideração, eu não consigo ter tempo para gerenciar isso, né? Eu não tenho... ele tá conseguindo cumprir as funções da escola por um tempo, então eu não chamo tanta atenção. Quando aparece a dependência de jogos entre crianças e adolescentes, a coisa já está degringolada. Exato. O sono já foi embora, as notas já estão derrubadas, existe uma irritabilidade de não estar fazendo só aquilo, existe um comportamento compulsivo, existe até uma agressividade, no sentido de você tentar frear aquilo. É bem complicado isso. É muito complicado e muito difícil o tratamento, porque é multidisciplinar. Então, a saúde mental, de forma geral. É uma força-tarefa. Eu acho que tudo na saúde mental é uma força-tarefa. Mas eu acho que os transtornos de impulso e as dependências é impossível se a força-tarefa não funcionar. É impossível. E com criança, eu sempre tive que chamar as babás, os funcionários de casa. Porque sem eles, a gente não conseguia. Porque eles têm mais tempo de convívio do que os próprios pais. E isso que eu acho fantástico em transtornos de impulso. Porque todo transtorno de impulso, a maioria, ele não vem sozinho. Ele vem, a gente chama na psiquiatria de comorbidade. O TDAH tem mais tendência às dependências. Ele tem vários comportamentos juntos. E o que a gente observa? Se a gente olhar só, às vezes, o comportamento principal, ou só olhasse especificamente, o tratamento não é tão efetivo. A gente tem que olhar para as 2, 3, 4 frentes. E o transtorno de impulso, quando você vem com intervenções específicas ali, você potencializa o tratamento de depressão, o tratamento de ansiedade, você tem melhor resposta terapêutica. Isso que eu acho que é o mais fantástico em transtornos de impulso, quando eu comecei a estudar e entender. É como se ele tivesse sempre uma água, né? Ele vai vazando
por outros transtornos, né? O que a gente chama de comorbidade, mas vai penetrando ali, né? Onde tem um espaçozinho. Porque às vezes uma pessoa deprimida, ela começa a jogar, tem um pouquinho de liberação de dopamina e ela se sente um pouquinho melhor, momentaneamente. Aí depois vem a compulsão. A própria compulsão vai levar à exaustão desse cérebro, o que vai piorar muito a depressão. Mas num primeiro momento, a pessoa fala, nossa, até que eu me animei um pouquinho. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Por isso, durante esse Setembro Amarelo, decidi disponibilizar todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é estratégia comercial, é reconhecimento de uma realidade muito dura. O desconto de 50% é válido apenas até dia 30 de setembro. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.